Boa noite a todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando o podcast Ser Fraterno. Hoje estamos aqui, eu, a Ranicele, para tratar de um assunto bem interessante, né? São as desigualdades sociais e a visão espírita a respeito disso, né? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Amandinha. Boa noite. Boa noite, Rani. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Todos. Isso, é com gratidão, né, que a gente trabalha. Todos os assuntos que a gente traz aqui para o podcast Ser Fraterno. E esses assuntos estão muito relacionados, né, com os dilemas, as dificuldades da vida. Hoje nós fizemos uma pausinha, nós vamos iniciar o nosso podcast com o tema, né, de desigualdades sociais, que está fora do livro que a gente está estudando. Sempre que a gente lança um dos jornais, né, o Mensageiro, a gente traz o assunto no nosso próximo podcast. E aí hoje nós trazemos esse assunto porque foi o último lançamento do jornal Mensageiros. Para quem não conhece, não sabe, né, o Mensageiro é o jornal espírita que a gente tem aqui em Jataí, né, um jornal que traz informações a respeito de assuntos muito relevantes. Além disso, traz informações sobre as atividades das casas espíritas, sobre como esses assuntos que são levantados, esses temas que são levantados nos jornais, são trabalhados dentro das casas espíritas. E o atendimento fraterno está intimamente vinculado com o assunto que nós vamos trazer hoje, porque um dos dilemas que a nossa sociedade passa e que está relacionado com a nossa qualidade de vida, a busca pela felicidade aqui, né, nesse ambiente, nesse mundo que não é um mundo em que nós encontramos plenamente a felicidade, mas em que nós podemos viver situações de felicidade, situações de conquista, de momentos felizes. Então, está intimamente ligado com alguns dos dilemas que nós passamos e que a sociedade vive também. Na coletividade, é um dos dilemas que é importante voltar o olhar para isso. Para começar, nós vamos iniciar com a prece, a oração do entendimento. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo ao Senhor que nos auxilie na compreensão, que nos ajude. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induza-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam à vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre, assim seja. Essa prece é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito bem. O assunto de hoje é justamente uma questão que é de extrema relevância porque não se trata de uma questão particular. Desigualdades sociais, como já disse, está relacionado com as questões que envolvem a coletividade, que envolve a sociedade num todo. E hoje, aqui no país em que vivemos, o Brasil, a pátria do Evangelho, coração do mundo, né? É um país em que a desigualdade social ainda é muito gritante, né? Nós ainda não chegamos a uma condição de progresso, de desenvolvimento, em que nós experimentamos mais justiça social do que outra condição.
A condição em que vivemos hoje é uma condição de uma injustiça social muito grande. Nós vivemos uma condição de mais pessoas vivendo em condições difíceis, né, em condições de vulnerabilidade, em todos os aspectos, não só em aspectos materiais, em todos os aspectos. E menos pessoas, uma quantidade muito pequena de pessoas desfrutando de privilégios que são que poderiam ser distribuídos, né, que poderiam ser utilizados para benefício da comunidade, para benefício do todo. O que não acontece, né? Então, hoje nós vamos tratar como que o Espiritismo enxerga isso. Será que existe justiça em existirem pessoas que não têm, por exemplo, o que comer no dia, e existirem pessoas que, numa bolsa, pagam 50 mil, 200 mil, 300 mil? Será que existe justiça, né, nesse tipo de vivência? E o Espiritismo explica direitinho por que a gente passa por isso, né? A condição de cada espírito para estar vivenciando cada uma dessas questões. E antes da gente começar a leitura do editorial do jornal, essa semana, a gente estava até comentando com o Cláudio aqui, essa semana está sendo uma semana em que esse assunto está sendo bem trabalhado, está sendo falado em vários podcasts. Ontem o podcast Você Sabia Espiritismo tratou de o quanto a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza. Então, eu vou fazer a leitura do editorial, né? E aí a Ranicelli vai falar a respeito de como o Espiritismo enxerga as desigualdades sociais, né? Só um minutinho, que eu vou buscar aqui o editorial do jornal. De que lado Jesus estava? Ou de que lado Jesus está? Quando encarnado na Terra, Jesus veio a esse mundo pelos braços de uma família humilde, cujo pai José era carpinteiro. Maria, sua mãe, deu à luz em um estábulo, local onde passaram a noite após longa caminhada em fuga das perseguições de soldados do rei Herodes, o qual tinha como principal preocupação a perda do seu reinado para aquele que seria o rei dos reis, segundo as profecias. Jesus e sua família permaneceram anônimos até, como estima registros históricos, que ele completasse 30 anos, quando então inicia a trajetória transformando as profecias em evangelho de amor. Jesus não foi letrado, não recebeu honrarias materiais, não usufruiu de status, contrariando a ideia de reinado estabelecida segundo o conceito material, de que o rei dos reis viria com todo o seu poder, comandando exércitos e dissipando o mal da humanidade através da espada. Saulo de Tarso, o doutor da lei, que depois, né, teve o seu nome mudado para Paulo de Tarso, foi um dos que, alienado por essa ideia e desfrutando de uma posição de poder, muito perseguiu e violentou aqueles que se atrevessem a apresentar outra versão de Deus. E é nesse cenário de extrema natureza bélica que encontramos Jesus, a representação mais sublime de amor que se registrou entre os homens. Jesus não se valeu de honrarias, posição social, prestígio ou privilégio algum para ser respeitado e amado entre os homens. Sua elevação moral exercia sobre todos um magnetismo capaz de transformar-lhes a vida. Sua conduta, suas palavras e a sua forma de pensar eram como um bálsamo para aqueles que a sociedade, nas figuras eleitas como homens de bem, desde sempre ignorava, excluía e violentava. Jesus esteve entre os pobres, os oprimidos, os doentes, os maus vistos, as prostitutas. Ele estava entre as piores pessoas e ceava com elas, visitava seus lares, trouxe a elas esperança, resistência, força para suportar as dores com resignação e fé em dias melhores. E foi assassinado, não somente pelo arrastamento
de multidões às suas inovadoras mensagens de amor, mas pelo temor da elite da época de perder seu poder para uma criatura do povo. Você também está tendo a impressão de que pouca coisa mudou de lá para cá, não é mesmo? Pois bem, respondendo à pergunta que introduz esse editorial, Jesus sempre esteve ao lado do amor, da paz, da comunhão, da fraternidade, do respeito à diversidade e amparo aos sofredores. E isso não foi sua bandeira partidária, foi uma vivência na prática. Muito bem. Então, de que lado será que Jesus estava? Será que Jesus foi realmente esse homem? Será que ele seria esse homem de poder, de força, que muitas vezes, né, a Bíblia traz de que o rei viria com toda a força, comandando exércitos, né? E aí chega... Só que não era desse mundo, né? Eram os exércitos que não eram desse mundo. Exércitos de amor, né? Sim. Não eram exércitos de guerra, não eram exércitos de dominação, não eram exércitos de controle de povos, né? Não era de exemplos, né? Não era exército de imperialismo, de conquistas, né? Através da força, através da violência. Era um exército de amor, né? E ele esteve... Realmente, era muito difícil para a elite e para as pessoas que julgavam estar com a verdade, né? No período do Cristo, era muito difícil ver um ser que nunca tinha sido estudado, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, né? Um ser que não tinha nenhum prestígio diante da sociedade, considerada a sociedade dos homens de bem, né? E ter tanta relevância, né? Então, ele conquistou com um bem, com um tesouro que não é o tesouro da terra, como ele sempre dizia, né? Que os tesouros da terra não compram o que realmente nós precisamos, né? Para conquistar o reino dos céus. Então, ele esteve, enquanto esteve aqui na posição de homem do povo, de uma pessoa que não fazia parte das elites, e ele esteve do lado das pessoas do povo. Então, ele nunca, nenhuma fala sobre a trajetória dele mostra ele em situações de desprezo de qualquer pessoa, de discriminação, de desrespeito, né, de qualquer pessoa. Pelo contrário, ele ensinava nas suas lições, nas suas vivências, a ter respeito pelo diferente e a ter respeito por aqueles que eram julgados pela sociedade como pessoas desprezíveis, né, como pessoas que, principalmente naquela época, e ainda em alguns povos ainda se sustenta a situação do desprezo pela figura da mulher, né, pela figura de crianças, de algumas pessoas da sociedade que são consideradas pessoas que não merecem atenção, que não merecem respeito, que não merecem os mesmos direitos que os outros. É porque ele deixou, né, um legado e de exemplos que todos nós somos iguais perante o Pai, né? Sim. E que nós nascemos todos iguais. E que nós vamos, a partir do momento que nós vamos evoluindo, né, nós vamos nos diferenciando, mas nos diferenciando como individualidades que somos, né? Não que a Fábio é diferente na visão de Deus do que a Rani, né? Não, nós somos iguais, do mesmo peso. Quer dizer assim, ele ama igualmente, porque Deus é Deus, né? Ele é justo e soberanamente bom. Né, bom e justo. Então, ele olha para nós igualmente. Então, para ele, tanto fazia uma pessoa no mundo, né, aqui que nós estamos, ser uma pessoa pobre com seus erros, do que ser uma pessoa rica com seus erros. Tinha o mesmo peso. Sim. O que valia era o que cada um decidia fazer com aquilo que tinha. Né? E aí nós vamos também verificar que ele veio pelo exemplo
de pessoas humildes, porque na época, né, eles não consideravam isso. Eles achavam que não tinha valor pessoas que nasciam, né, em famílias simples. Eles não verificavam que tanto fazia, né, que o que importava eram os bens espirituais, eram os bens que nós levamos, e que os bens materiais só servem para nos desenvolver, né? Então, os exemplos que ele deixou para nós. Sim, e é interessante no livro Paulo e Estevão, que trata assim, com bastante detalhe sobre como que eles estabeleceram a Casa do Caminho, que era uma casa de assistência, né? E o quanto eles eram perseguidos, né, por desenvolver esse trabalho, porque lá eram acolhidos todos os rejeitados da sociedade, todas as pessoas que estavam em condição de doenças que a sociedade, porque hoje nós temos uma legislação que ampara as pessoas em vulnerabilidade, que ampara as pessoas em condições, né, de doenças e tudo. Nós temos legislações de inclusão, né, inclusive, e que é coisa que naquela época não tinha qualquer situação. Então, assim, o primeiro exemplo de direitos humanos que a gente poderia dizer, né, de assistência e respeito aos direitos humanos foi a Casa do Caminho. Né? E na Casa do Caminho, os discípulos que cuidavam, principalmente Pedro, que era um dos principais responsáveis, né? Eles eram orientados e Jesus dava a eles todo o exemplo de como atender, como assistir, do respeito que deveria ter, da importância de divulgar o amor para essas pessoas, de que elas não estavam abandonadas à própria sorte, e foi uma revolução isso na sociedade. Naquela época, isso foi uma revolução, porque era muito vergonhoso para as elites ver que existia pessoas que acolhiam aqueles que eles julgavam como merecedores de exclusão, de serem rejeitados, de serem jogados fora, né? Pessoas que tinham, por exemplo, doenças como a lepra, né, que é a hanseníase, que a gente conhece, a hanseníase, eles eram colocados em cavernas para morrer lá, longe da sociedade, porque era uma doença contagiosa e tudo. Então, assim, o desprezo às pessoas era muito grande e só podiam ter direitos e esses direitos só podiam ser respeitados na alta sociedade. Você me lembrou muito bem, Fábio, uma história com Chico, né? Falou em cavernas, né, que deixava os leprosos e tudo. E ainda não está muito longe, nós tínhamos abrigos, né? Sim. Abrigos que deixavam realmente as pessoas que tinham essa doença fortemente, assim, ainda sem muito tratamento, né? Então, o tratamento tem poucos anos. E aí, uma vez, Chico acordou de manhã e era para ele ir visitar uma dessas casas, né? E ele levantou e ficou pensando, mas e se eu pegar, né? Eu acho que eu não vou não, né? E ficou naquela, assim, né? Aí Emmanuel apareceu para ele, né? E disse assim, Chico... Aí ele levantou, né? Aí falou assim, você tá pensando que não vai na casa, né? Das pessoas com hanseníase e tal, né? Aí ele, mas eu posso pegar, não sei o quê. Ele falou assim, então te prepare para a próxima encarnação, você ser um deles. Ele levantou, falou, não, eu já estou pronto, eu já estou indo. Né? Assim, estou dizendo conforme a minha interpretação, mas esse é o fundo, né? Que Emmanuel falou para ele que se ele não fosse, ele ia ser um deles, né? Então era melhor visitar do que ser. E assim, a gente vai ver aqui em todo o conteúdo que o trabalho de Jesus foi realmente um trabalho de revolução, inovador, né? Diferente de tudo, e é por isso, pela elevação moral dele,
pelo magnetismo que ele exercia sobre as pessoas, de transformar a vida da pessoa só de olhar para a pessoa, né? O atendimento fraterno tem como base principal os exemplos de Jesus. O atendimento fraterno é feito avaliando que todos nós temos doenças morais de uma gravidade muito grande, mas que nós não podemos apontar essas doenças morais do outro como se ele fosse um digno de rejeição, né? Então, nós precisamos acolher uns aos outros, respeitando suas condições, respeitando as dificuldades, porque aqui nós vamos falar muito de dificuldade material, mas as nossas principais misérias são morais. E Jesus trouxe o remédio para as misérias morais e para as misérias materiais. E é muito difícil mesmo, porque quando a gente verifica um ser que ainda está arraigado no primitivismo, e porque mais perto do primitivismo, ele está mais próximo da escuridão. Uhum. Mais próximo da evolução, e aí vai seguindo, né? Uhum. Ele vai adquirindo moralidade. Sim. E aí vai adquirindo a evolução necessária. E hoje nós temos ainda, né, irmãos nossos que são cruéis, né, e que fazem, sim, ainda, né, as atrocidades primitivas, sim, né, de animais, uhum, que somos, né, e que nós vamos evoluindo, partindo do ponto de animal e diminuindo a nossa materialidade para o ponto mais próximo da luz, que é o espiritual puro, né? Sim. Então, nós vemos aí ainda irmãos nossos estupradores, homicidas, que ainda fazem isso com a maior naturalidade, uhum, né? E que são julgados e rechaçados pela nossa sociedade. É tão interessante, eu faço parte fiz direito, né? Então, assim, a gente verifica a lei, e quem faz a lei, né? E aí a gente nota uma evolução tremenda, porque no nosso direito penal, fala ressocialização, uhum, reeducando. Uhum. Quando fala de um irmão nosso que está na prisão, fala dele de reeducandos. Uhum. Então, a lei penal, ela não está dizendo que ele está condenado e pronto. Uhum. Não, está dizendo que ele está lá para se recuperar. Uhum. Claro que pela nossa realidade hoje, né, carcerária, é difícil, porque uhum, nós colocamos todo mundo misturado, né? Uhum. De diversos níveis, uhum, ainda evolutivos de atrocidades, uhum, e erros e etc, né? Mas que nós estamos evoluindo numa certa maneira, até assim, de pensamento mesmo, que pelo menos a nossa lei, o nosso pensamento geral está certo. Sim. Agora, o que nós fazemos a partir do momento que a lei sai do papel e vai para a prática é que ainda tem dificuldade. Sim. Né? Como nós lemos os livros, a gente concorda com tudo que está ali, aí a gente sai da porta de casa para fora, vai fazer graça, né? Vai cair nos mesmos erros de novo, né? Exatamente. E aí a gente começa a julgar. Sim. Né? E aí acaba que quando nós nos deparamos com a situação daquele irmão nosso, do estupro das grávidas, sim, né, e tal, e aí a gente vê assim, gente, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo, uhum, né, e tal, uhum, tal. Todo né? mundo quer colocar a pena. Sim, todo mundo, né, todo mundo quer ali colocar o dedo. Ninguém uhum, pensa que esse ser, né, ele errou, e que ele vai, sim, eu creio que tem que pagar mesmo. Pagar no sentido de que ele tem que modificar os seus pensamentos. Sim. Porque o arrependimento é para isso, é para modificação de pensamentos. Então, a gente tem que observar que Jesus, ele não tacava pedra, tanto que quando ele estava lá no mar, na areia, né, que viu a adúltera, né, uhum, e aí todo mundo chegou ao redor e tal, aí perguntaram para ele, né, ele riscando lá na areia, ele disse: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Uhum. Né? Quem que atirou as pedras? Ninguém atirou as pedras. Uhum. Né? Porque ele deixou justamente os exemplos que nós precisamos seguir. Então, o primeiro pilar, né, que Jesus sempre dizia,
fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para convosco. Sim. E nós estamos aí dando passinhos. Sim. E aí, quando nós tratamos das questões da desigualdade, nós, como eu disse, vamos falar muito de desigualdade material aqui, porque é uma questão que é gritante em relação a... Nós conseguimos esconder mais as nossas misérias morais do que as nossas misérias materiais. Né? As misérias morais, elas podem ser camufladas, né, com as nossas máscaras, com as nossas, as nossas condutas que são socialmente aceitáveis, mas nós não conseguimos deixar de vivenciar de uma forma muito visceral, de uma forma muito na prática a questão da miséria material, né? E aqui nós vamos tratar disso, como o Espiritismo entende a desigualdade social como justiça divina, porque Deus é soberanamente justo. Bom e justo. Exatamente. E se é justo, por que há justiça, então, em uma pessoa ser extremamente pobre e uma pessoa deter a maior parte da riqueza do mundo? Que justiça é essa? Então, a Ranicelli vai falar sobre as questões, né, do Espiritismo que esclarece a esse respeito, né? Nós temos várias perguntas no Livro dos Espíritos, né, que fala a respeito. Igual a questão 814, por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e outros a miséria? A resposta, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nela, entretanto, sucumbem com frequência. Né? Então, assim, nós escolhemos a nossa prova. Né? Se é uma prova de riqueza, se é uma prova... Aí tem gente que fala assim, antes chorar dentro da BMW, né? Lá no Caribe, não sei das quantas, né? Gente, o sofrimento é igual. O sofrimento não diverge. A pessoa pode estar doendo por dentro numa BMW, doendo por dentro num casebre, né? Com provas diferentes, com situações diferentes. Sim. Né? E assim, fazendo uma pausa nessa fala, nós escolhemos e nós conquistamos determinadas situações e condições que vivenciamos hoje. Pode muito ser que no passado eu tivesse abusado dos meus recursos, das possibilidades, e tendo abusado dos recursos ou tendo prejudicado algum irmão com a minha incapacidade de utilizar de forma equilibrada esses recursos, eu posso muito bem, numa próxima encarnação, vir passando necessidades desses recursos. Para aprender a valorizar. Para aprender a valorizar. Ou, de outra forma, também eu posso voltar com a condição de ter esses recursos, mas com uma proposta, uma nova disposição para utilizá-los de melhor forma. E é tão interessante porque até como você encara esses recursos te coloca numa posição superior ou inferior de felicidade. Justamente. Então, às vezes, você fez até esse abuso. E você veio, sim, numa condição de pobreza material nessa encarnação. Mas você aprendeu. Você veio, você se resignou naquela situação no sentido de que realmente tem o valor, né? Realmente você desapegou da questão do orgulho, da vaidade que às vezes você tinha anteriormente. E por dentro você é rico, porque não te falta nada. Porque você vai adquirindo isso, esse fortalecimento por dentro, né? Por fora, você vai conseguir também angariar os bens que você vai necessitar para não te faltar o necessário. Sim. Né? Eu acredito que por isso que diz assim, que nós cocriamos a nossa realidade. Que é de acordo com o que você é, com o que você pensa. Sim. Você cria a sua realidade. Justamente. Né? Então, não é porque eu nasci
numa situação de miséria, eu vou permanecer nessa situação de miséria. Né? Porque eu posso sim modificar a minha realidade conforme eu ajo. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Justamente. Né? Então, não é uma sentença, né, finalizando. Nós vamos até explicar isso numa próxima questão aqui, quando diz assim, e se dividisse os bens igualmente? Sim. Né, para todo mundo, como seria? Né? Então, mas nós vamos chegar lá. Né? Aí aqui na 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça, da desgraça, que é sem dinheiro, né? Ou da riqueza? Aí a resposta, são no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, são provas diferentes. Não tem como falar, essa é pior que essa é melhor que aquela. Justamente. Né? É como, às vezes, ir na minha casa, ir na casa da Fábio e falar para nós assim, tal casa é melhor do que tal casa, porque nossas casas é gêmeas. Mas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque eu decorei de uma forma, a Fábio decorou de outra. Cada e tem uma com as sua personalidade. Isso. Aí vai falar, qual que é a mais bonita? Não, são diferentes. Sim. Né? Então é isso que nós estamos mais ou menos dizendo. E assim, Rani, mais uma pausa, né? A nossa dificuldade de enxergar se haja aparentemente existe mais justiça para quem está na prosperidade do que para quem está na miséria, certo? A gente vai imaginar sempre assim, uma pessoa que está na miséria, ela está sofrendo muito mais do que uma pessoa que está vivendo uma vida próspera. Aí a gente pensa, você me pontuou muito bem, porque na hora que a gente parte para esse lado, né, a gente não sabe que prova que aquela pessoa está atravessando. Justamente. E assim, esse pensamento da gente é um pensamento extremamente material relacionado com a nossa condição. E como é difícil cuidar de um dinheiro. Sim. Porque é um dinheiro que antes de ser nosso, é de Deus e da sociedade. Sim. Porque é um objeto de progresso. Então, nós só vai ser dado esse dinheiro àquela pessoa se ela tiver condições de colocar aquele dinheiro para gerar para a sociedade. Justo. E aí é onde mora o problema. Porque a maioria das pessoas que hoje a gente vê como responsáveis pela maior parte do dinheiro do mundo não tem essa ideia colaborativa da coletividade. E não faz, pode até ter a questão do progresso social e tudo mais, mas são pessoas que são extremamente ricas e que cada vez acumulam mais e tudo mais. E aí as pessoas pensam assim, até aqui tem uma questão relacionada à responsabilidade dos líderes de políticos e tudo mais. E aí as pessoas pensam assim, não, mas eles vivem muito bem, eles têm a melhor vida e tal, porque eles têm muito dinheiro. A responsabilidade dessas pessoas, por elas não terem aplicado esse recurso como deveria aplicar em favor da coletividade, é muito grande. Antes não tivesse, porque é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil realmente lidar com o dinheiro. Exatamente. Vamos raciocinar. Você gastar esse dinheiro à torta e à direito é fácil. Eu quero ver você administrá-lo. Sim. Né? Você levantar cedo, antes dos seus empregados, para você fiscalizar toda uma empresa. Você ter que pensar em todos os servidores que estão ali, nas famílias que eles estão também dependendo de você por causa daquela empresa, né? Pensando no mercado financeiro, pensando em como prosperar, como que eu posso economizar isso, economizar aquilo, para que gere mais renda, né? Então, você está disposto realmente a acordar antes das outras pessoas e dormir depois das outras pessoas? E a ceder da sua vida, todo esse compromisso. A sua vida pessoal para realmente doar por causa daquele empreendimento. Né? É isso que as pessoas comuns ainda não identificaram. Né? Nós estamos dizendo, sim, de fortunas que são objeto de progresso. Sim. Né? Como nós sabemos, tem aqueles irmãos nossos que ainda no erro acaba
que vão para o lado mesmo da prodigalidade, do gasto excessivo, do que não tô nem aí. Sim. Só que eles também vão ter que pagar por isso. Justamente. Né? E assim, como é falado, né, nos evangelhos, nós temos exatamente o que precisamos para a nossa sobrevivência na Terra. Exatamente. É exatamente o que precisamos. Então, quando nós temos excesso em qualquer situação, excesso material, excesso de prazeres, excesso em qualquer situação, isso sempre vai prejudicar, porque enquanto eu tenho excesso, o outro tem falta. Desse jeito. Então, há um desequilíbrio energético nessa relação. A questão da pobreza, né? Às vezes, a pessoa vem numa pobreza extrema e acaba que vai por arrastamento, né? Arrastamento que a gente fala assim, das circunstâncias, né? Ele deixa se levar pelas maldades, né? E aí ele vai para a questão da marginalidade. Sim. Mas quando é muito rico também, né? Pode ser que ele seja arrastado para marginalidade. Sim. Só que de diferentes extremos. Isso. Né? Então, assim, não é dizer que um é mais difícil do que o outro. É dizer que são diferentes e que você pode fazer tanto bem em um lugar como bem em outro lugar. Sim. Dependendo das suas atitudes e de como você encara a sua vida. Exatamente. E que você vai ter justamente o que você precisar. Como diz aquela parábola dos talentos... Exatamente isso. Exatamente né? isso. Dado talentos conforme você consegue gerir. Exatamente. Essa é a mensagem da parábola dos talentos. E só dando um exemplo, né, com relação a isso que você está falando, até foi citado aqui no jornal o Nosso Lar Casa de Apoio, que é uma casa de apoio aqui de Jataí, né, que atende pessoas com alimentos, roupas, né, eles servem refeições, cestas básicas, eles têm roupas, têm quartos para dormir, é um ambiente que é realmente para acolher as pessoas de rua. E é uma história muito bonita, eu acredito que hoje a gente não vai conseguir falar a respeito dela, mas houve o podcast Espiritualidades um dia desse, né, com o Biela, e o Biela entrevistou a Maídes e o César Adriano, que são os principais responsáveis pelas atividades lá na casa. E a Maídes falou de uma das pessoas que hoje trabalha lá, que foi uma das pessoas que chegou lá com fome. Chegou com fome, e então recebeu um prato de comida, e aí para passar o tempo ela resolveu ir ficando por lá e já ajudou na arrumação do espaço e tudo. E hoje ela é uma das trabalhadoras do local. Então, uma pessoa em extrema vulnerabilidade que optou pelo lado do bem. Ela não optou por, eles me deram hoje um prato de comida, mas amanhã eu posso, de repente, furtar em algum lugar. Eu posso querer outras coisas, então eu vou... Para o lado de se aproveitar das pessoas e das situações, né? Justamente. Então, é exatamente isso. Eu posso escolher na condição em que eu estou, e aqui trata muito da nossa resignação no sofrimento, na dor, da situação de pobreza, e da questão da resistência às más inclinações na situação da riqueza. É fazer o que eu posso na situação que eu estou, com as circunstâncias que eu tenho, né? Então, é isso, né? Florescer onde foi plantado. Exatamente. Não é se entregar e realmente dizer, eu não posso fazer nada, eu vou por esse caminho. Sim. Né? Como sabemos, fomos criados espíritos simples e ignorantes, submetidos à lei, às leis naturais, como do progresso, da justiça, das causas e efeitos. Na etapa evolutiva em que nos encontramos, de espíritos imperfeitos encarnados em um mundo de provas e expiações, é compreensível que um dos aspectos de aprendizado seja nossas relações com quem dispomos de recursos e como aplicamos esses recursos para o bem coletivo. E bem resume bem isso, né? Outra questão importante que foi tratada nessa entrevista, né, a gente está dizendo assim, de uma entrevista que foi feita sobre a desigualdade e a visão espírita no YouTube, né? Sim, essa entrevista foi feita
pela... como é que é o nome? Programa Transição. Programa Transição, e foi feita ao Divaldo Franco. Isso há 8 anos atrás, mas bem atual, né? As respostas são bem sensatas. Isso. Aí foi tratado nessa entrevista com respeito da possibilidade de haver distribuição igual de recursos entre os homens. A tão sonhada igualdade, que a gente acha, né? Ao que ele responde não ser a solução. Cada um de nós tem habilidades, competências e conquistas próprias da individualidade. E mesmo dispondo dos mesmos recursos, administraríamos cada um segundo as suas capacidades. Assim, a humanidade progride para cada vez mais promover a igualdade de direitos e equidade de oportunidades. Isso não significa dividir recursos igualmente entre os homens. Né? Por quê? Porque nós somos diferentemente em inteligência. Nós somos diferentes em inteligência, né? Uns administram bem, outros são trabalhadores braçais bem, né? E cada um administra suas posses ou o dinheiro que pega de uma forma. Sim. Então, não adiantaria eu dividir os recursos financeiros igualmente, porque logo a Fábia às vezes estaria com muito, a Rani sem nada, ou ao contrário, né? Justamente pela forma que administro. Sim, você levantou no início sobre a parábola dos talentos. Sim, é exatamente isso. Na parábola dos talentos, cada um recebeu uma moeda que na época era chamada de talento, né? Uma quantidade de moedas que é chamada de talento. Um recebeu 1, o outro recebeu 2, o outro recebeu 3. Sim. E cada um deles utilizou aquele talento da forma como quis. Sim. Esperando o seu senhor voltar para que eles pudessem prestar contas. Isso. E isso é a sociedade, é exatamente a sociedade. Isso. Aí a gente verifica, até terminando a parábola, né, assim, concluindo, que um enterrou o talento com medo, com medo de perder. de perder. O outro ganhou igualmente e o outro dobrou. Exatamente. O que ele tinha ganhado. Isso. Né? Então, assim é nós. Né? Um de nós vamos enterrar o nosso talento, né? Com medo mesmo das nossas possibilidades de trabalho, com nossas força mesmo. Capacidade de desenvolver, preguiça, de progredir, preguiça, exatamente. E aí a gente vai acabar enterrando esse talento. Outro vai conseguir só se manter nesta vida materialmente, nós estamos dizendo, né? E o outro não. O outro vai levantar mais cedo, o outro vai dormir mais tarde e vai fazer aquilo render, né? E progredir. Sim. Gente, falando que um é melhor que o outro? Não. Um está mais evoluído naquele ponto do que o outro. De administração, de inteligência, de questão de estudo. Às vezes ele estudou na reencarnação passada, né, coisas que você não teve possibilidade ainda de ver, né? Mas que nós vamos ver futuramente, nós vamos ter condições. Então, por isso que a riqueza ela muda de mãos. Sim. Para saber se nós estamos em condições de fazer essa riqueza prosperar. Justamente. Né? A nossa inteligência ser desenvolvida. Porque, olha, gente, é difícil. Sim, sim. Pensar, administrar, né? É difícil. E essa questão também do talento enterrado também leva a outra situação de dificuldade de progresso, que é a avareza. Sim. Porque muitos de nós também, tendo o recurso, preferimos guardar esse recurso do que fazer girar. Confiar de que vai retornar, isso, né? do que fazer com que desenvolva e tudo. Existem casos, por exemplo, e muito recentemente teve um caso que eu achei bem curioso, de uma senhora, né, que ela era muito milionária, tinha muito dinheiro e vivia de forma muito simples. Não, aparentemente, ela não tinha a condição de vida que ela tinha, muito dinheiro. Não tinha nenhum parente próximo conhecido, ninguém. E aí, algumas pessoas que conviviam próximo dela, vizinhos e tal, começou a perceber que ela, e saber por uns e outros que ela tinha bens guardados e tudo. E algumas pessoas de má fé começaram a aproximar dela.
E aí, as pessoas dilapidaram ela em quase toda a riqueza, tiraram quase tudo dela e aproximaram dela, conquistando, né, cuidando, como ela era bem idosa já, cuidando e tudo, até que no fim tirou toda a riqueza que ela tinha praticamente e acabou por assassiná-la. E quando a gente vê uma situação dessa, que é de extrema violência, que a gente imagina assim, meu Deus, né, que tristeza, era uma pessoa sozinha, mas imagina, era uma pessoa sozinha que guardava tudo que ela tinha para ela, sem aplicação, e vivia de uma forma tão simples que ninguém imaginava que ela tinha uma riqueza daquela. Já estava bem idosa, em torno de uns 80 anos, e ela nunca tinha aplicado aquela riqueza de maneira a beneficiar nada, nem ninguém, nem a si própria. Exatamente. Ela não utilizava daquela riqueza nem para se beneficiar. Então, é outra forma equivocada de utilizar a riqueza, é o guardar, é o enterrar o talento, né? Então, a riqueza deve realmente prestar para o progresso da coletividade, né? Sim. Mais alguma observação que tem a fazer a respeito desse conteúdo das desigualdades? Realmente a gente falou tudo que nós tínhamos que estar direcionados, né? Uhum. E que a gente tem que entender, né? Que não é porque é rico, não é porque é pobre, né? Que está mais fácil. Sim. Né? É porque são provas diferentes. Provas diferentes que precisamos passar. Isso, e cada um com a sua dificuldade, com o seu trabalho, né? Uns vão ter dificuldades realmente em ser resignados. Sim. Né? Em poder trabalhar com pouco, em fazer aquele pouco render. Sim. Né? E o outro em fazer desenvolver para a sociedade aquele dinheiro. Justamente. Né? E assim, e é bom a gente valorizar a frase que está relacionada com essa questão de igualdades, né? De distribuir recursos igualmente. A gente sabe que isso não é uma ideia que seja viável. Sim. Né? Mas a gente sabe que é viável direitos iguais, isso é viável, né? O direito, ele precisa ser para mim, para você, para o alto, para o baixo, para o pobre, para o rico. É porque coloca todos em equidade. Isso, né? Então não é igualar as pessoas, é tornar as pessoas nas mesmas condições de direitos, né? Então não equidade é diferente de igualdade, de ser igual, de distribuir igual, recursos de forma igual para todos. Então, até tem uma frase no direito que eu vou procurar aqui só para a gente falar, que eu acho importantíssima. E aí, enquanto você procura, eu vou falando a respeito de algumas coisas. Quando a sociedade busca pelo caminho de ser justa, ser mais justa com seus membros, seus ocupantes, investe em situações, em programas, em oportunidades que faz com que as pessoas, mesmo estando em condições menos favoráveis, elas possam se desenvolver. E caminhos para isso é educação, melhor qualidade de vida através da saúde, através da segurança. Então, muitas vezes, pessoas que desenvolveram em comunidades muito pobres, né, elas conseguem, através da educação, criar mecanismos até para levar para essas comunidades maior qualidade de vida, mais respeito, mais cuidado com mais humanidade para esses lugares. Então, quando a sociedade busca por ter essa justiça, essa equidade de justiça, de direitos para essa comunidade, investe em formas de essa comunidade ter oportunidades para se desenvolver. Sim. E o eixo principal do desenvolvimento da sociedade é a educação. Você Exatamente. Não vê nenhum país desenvolvido
que não invista de forma séria em educação. É a educação que muda mesmo, né, a sociedade. E aqui eu achei a frase, é de Aristóteles, né? E aí ele fala assim, ó, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Sim. Né? Então eu achava fenomenal essa frase, porque aí coloca todo mundo no mesmo patamar. Né? Se eu tenho a mesma condição que a Fábio, eu tenho que ser tratada igualzinho. Né? Por quê? Porque a lei prevê isso. Né? A lei prevê assim, ó, tudo que por exemplo, a pessoa que é pobre, que não tem condição de sustento, ela pode entrar no judiciário, né, sem pagar as custas judiciais. Porque estão todo mundo na mesma situação. Né? Aí o outro pode pagar, então se pode pagar, todos vão pagar. Né? Se tem condições para que isso aconteça. Né? Então, assim, independente de ser branco ou preto, porque a condição da pele não faz diferença. Né? Mas se tem cotas, aí que tá. Se prevê cotas para negros, todos que estão nessa situação vão ter o mesmo direito. Sim. Então, tipo assim, todos são iguais. Mas se existe uma desigualdade na lei, ela é para todos os desiguais. Sim. Né? Sim, olha exatamente. Que interessante, né? Então, isso é justiça. Isso realmente é tratar os iguais de forma igualmente, os desiguais de forma desigual. Sim, exatamente. E isso daí, resumindo, respeito às diferenças. Exatamente. Né? Muito bem. Eu vou... falta pouco, então eu vou ler somente a biografia do Leon Denis, e aí falar um pouquinho a respeito das contribuições dele nesse assunto, né, para o espiritismo. Então, Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846, em Foug, acho que é essa a pronúncia, uma aldeia localizada na região de Lorena, noroeste da França. Recebido nos braços de uma família humilde, cuja mãe, Ana Lúcia Denis, era trabalhador espírita e o pai, Josefine, era trabalhador braçal. Desde muito cedo foi convocada às lides do trabalho no socorro de sua família, e seu gosto e dedicação aos estudos, ao qual se dedicava noites e madrugadas adentro, permitiu que ele se tornasse escritor, conferencista, respeitado na Europa, e foi a partir da leitura do Livro dos Espíritos que sua missão como divulgador da Boa Nova se tornou evidente. Entregou-se a essa missão até os últimos minutos da sua existência física. Desencarnou em 12 de 4 de 1927, aos 81 anos, vítima de um ataque de pneumonia e praticamente cego devido a uma catarata congênita. Deixou-nos como legado diversas obras relevantes para o espiritismo. O problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, o progresso, socialismo e espiritismo, dentre outras. Esteve em encontros com Kardec, o que serviu de sustentação para seguir em sua missão. E aí, nós colocamos no jornal um relato dele nesse livro, Socialismo e Espiritismo, que é um livro que fala sobre a importância da sociedade se organizar dentro dos pressupostos morais do espiritismo, que qualquer tipo de organização social daria certo se seguisse os pressupostos morais do espiritismo. E é bem interessante a forma como ele aborda. Então, nessa obra, ele trata da importância dos ensinamentos espíritas no estabelecimento da paz e da justiça nas organizações sociais. E se posiciona como um homem do povo que luta pelas causas sociais e abomina a barbárie e as guerras. E aí, então, uma das sugestões, né, do jornal que leiam esse livro Socialismo e Espiritismo, o Progresso também, né, que fala muito sobre as relações com a sociedade, né, e como a sociedade se desenvolve.
E é isso. Ele contribuiu bastante e foi um dos nossos pensadores espíritas que mais trabalhou dentro dessa área, né, a respeito de vida da sociedade. Que bom, né? Realmente é um missionário, né? Uhum. Nós vamos agora fazer a nossa oração, né, do final. Vamos ler hoje uma oração de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, né, do livro Paciência. Uhum. Oração por entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistamos, não na condição de propriedade nossa, e sim no manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti tanto quanto permaneceres em nós, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja.